A Joana não gosta quando se começa a falar muito da história por causa dos spoilers. Eu também não gosto, confesso. Mas eu acho que temos que levantar aqui um bocadinho o véu, não é? Até porque quem cá está ainda não leu o livro, a maior parte das pessoas. Quem é que já leu o livro? Epá, essas mãos são muito poucas. O General Miriam Jolie. Mas olha, aquela ali é interessante, ó, até a dança. O que significa Rosa. que temos muito mercado aqui para trabalhar, não é? Temos muitas pessoas a quem podemos levantar um bocadinho o véu para criar curiosidade. E eu tenho, logo no prólogo, eu fiquei colada na história, porque eu acho que o prólogo está muito bem conseguido e tu dizes que o escreveste já depois. Eu penso que era uma parte do livro que fazia falta para dar um enquadramento. Tu queres explicar mais ou menos o que é que temos no prólogo, só para as pessoas saberem onde é que se situa o livro, o que é que está a acontecer? A construção. O prólogo é a crónica da criação do mundo de Sifandir, que é o mundo da história. Não é de São Roque. Eu assumo que é de São Roque. E foi aquele que eu chamo, e podem-se rir, o meu momento Tolkien, porque eu tinha escrito um livro muito virado para a ação, para as personagens, e depois pensei assim, mas espera aí, falta aqui qualquer coisa, não é? Falta a origem, como é que chegámos aqui, porque se excluirmos o prólogo e lermos os primeiros 12 capítulos, aquilo efetivamente é um cenário de guerra, é uma guerra que está a começar, mas tem pouca coisa de fantástico. Não temos o enquadramento. E eu queria que as pessoas não se esquecessem que aquilo era um mundo fantástico e que havia elementos fantásticos por trás de tudo aquilo e não pensassem só, isto é uma história de guerra e ficamos por aqui. E então decidi, dentro de todas as minhas limitações, dar o melhor Tolkien que havia em mim, que é muito... E escrever assim algo mais elaborado, que explicasse como é que o mundo foi criado. Eu penso que posso partilhar, porque aquilo é mesmo o início do livro. Nós temos 3 aspectos primordiais: a vida, a morte e o tempo, que criam mundos. O processo da criação é deles, e eles criaram Sifandir e colocaram em Sifandir 2 objetos divinos, uma bolota e um relógio. Da bolota nasceu a grande árvore Ganalfan, que é o eixo do mundo e a fonte de toda a magia daquele mundo. E o relógio que marca o passar do tempo, o passar das eras. E depois disso foram criadas as raças, inicialmente as Árpias e os Elfos, depois surgiram os Anões e por fim os Humanos. E desde esse ponto até à data em que começa a história começa na terceira era desse mundo. E todas as eras foram marcadas por um ciclo de guerra. Há sempre um conflito que surge entre 2 ou mais das raças do mundo, e existe uma grande guerra e o tempo passa, os ponteiros do relógio giram e avançamos para a era seguinte. É assim uma pergunta um bocado estranha, mas tu sentiste um Deus não criar este mundo? Tipo, eu vou criar estas raças, estas ordens, estas religiões, mitologias. Sentiste tipo, ok, isto é o meu mundo, agora eu vou fazer o que quero aqui? Um Deus não, sentia-me mais o gerente, não é? o indivíduo que está à frente do parque de diversões. Foi dizer, eu hoje vou matar esta personagem, tenho que contratar outra. Não, eu tenho sido criticado por não matar personagens suficientes. Tens já planeado um futuro para uma série ou uma saga? Não sei quantos livros tens programados para. Já tens assim alguma ideia? Não, é assim, este livro faz parte de uma trilogia. Era um livro só, mas depois simpaticamente a editora explicou-me e hoje é estranho, mas explicaram-me com um livro com 900 páginas ou 1000 e qualquer coisa de páginas que não fazia sentido, e aconselharam-me a dividir. E pronto, e daí eu agora, quem já leu e partilha comigo, acabo por me deparar
com um problema que é há cenas que parecem pouco exploradas ou mal explicadas, porque a explicação ficou para o volume a seguir, porque era uma história só que foi dividida em 3, pronto, essencialmente foi isto. E então é uma trilogia a partir desse momento, e eu já este está escrito. O segundo livro eu tenho, pronto, a estrutura, não é o esqueleto, vamos dizer assim, do livro todo preparado, e sei como é que ele vai terminar no terceiro livro. E tenho uma sequela, porque às vezes surgem-me ideias e quando surgem eu tenho que as escrever, e então já há um teaser, vamos dizer assim, da sequela à trilogia e pelo menos um spin-off. Agora, diz-me uma coisa, eu vi hoje, para quem não sabe, hoje é Dia Mundial da Poesia. Eu vi hoje no teu Instagram, nas tuas redes sociais, uns poemas que tu tinhas escrito num livro em colaboração com outros autores, e eu queria passar por aí para te perguntar: tu és autor de fantasia ou tu és autor daquilo que te sair? Eu para já estou a tentar ser um autor de fantasia, é o que eu gosto, é onde eu quero estar. Pronto, vamos dizer assim, eu na minha vida toda escrevi um poema, estava lá guardado e bem mais ou menos da altura em que eu comecei a escrever isto. Aos 17 anos? Talvez um bocadinho mais à frente, mas é quase, ainda andava na escola. Pronto, eu tinha esse poema e escrevi e guardei e ficou lá, porque era um poema algo pessoal, que retratava Aos 17 anos era amor, com certeza, era um problema de amor. Ou então era a paixoneta pelos desenhos animados, era o Power Ranger vermelho ou amarelo? Vamos dizer que era tudo o que há de errado com o amor. Eu sabia. Foi uma crise. Passei por lá. E então eu guardei numa gaveta e pronto, e o que é que aconteceu? E agora, quando eu dei comigo a pensar que se calhar és escritor, escrevi este livro, estive à espera que ele fosse publicado, pronto, a ver o que é que ia acontecer, mas a partir do momento em que a ideia encaixou, não é? Escreveste um livro, mandaste para a editora, és escritor, eu não conseguia desligar isso, e então andava à procura de desculpas para escrever qualquer coisa. Apareceu-me no Facebook um anúncio de uma editora das que até tinha falado comigo por causa deste livro, que iam publicar uma coletânea de poesia, era aberto, o tema era amores e desamores, e eu olhei, perguntei quantos poemas, tamanho dos poemas, o que é preciso para participar. Eles disseram que eram necessários 2 poemas para preencher mais ou menos uma página cada um. Eu só tinha um e nunca tinha escrito outro e não estava propriamente inclinado para escrever outro. Então peguei naquele e vi se ele dava para uma página. Dava. E então tinha o problema da segunda página. E o que é que eu fiz? Expandi aquele poema e acrescentei o que veio depois dessa fase. Acrescentei o que veio depois e fiz um poema só, maior, e depois dividi-o em 2, que foi o Perdido e o Renascido. E mandei. E eles foram publicados nesse livro que a Liliana viu, porque eu hoje era o Dia Mundial da Poesia e eu até tive um convite para participar, mas não foi possível porque tinha cá esta apresentação hoje, mas então partilhei o meu poema no Instagram, li-o e partilhei com a minha voz de padre, como me dizem que eu tenho. Qual foi o meu erro de amador nestas coisas? Aquilo apareceu-me no Facebook e eu fiquei empolgado, queria escrever, queria fazer qualquer coisa de escritor e participei e não me apercebi, nem lá cheguei que a editora
para onde eu escrevi o livro, também tem uma coletânea de poesia, e eu depois pensei, se calhar parece um bocado mal, eu mandei os poemas para outra editora e agora não tenho nada para a minha, e então tive que escrever um terceiro poema. E é onde estamos hoje a nível de poesia. Portanto, temos aqui uma sequência que nos diz que o Mário faz primeiro e pensa depois. É as editoras, é mandar o livro, é escrever o livro, é os nomes das personagens, agora os poemas. Mas veste, vou aproveitar isso para pegar para mais uma pergunta, que é: tu veste a ser autor de profissão, ou seja, a deixar o armazém a ser só escritor, ou achas que isso te ia causar uma pressão que te iria bloquear? Não, eu acho que não é possível ganhar a vida só a escrever. Nem aqui em Portugal e na maioria dos países. Agora, aquilo que eu me vejo, efetivamente, e não é como escritor de poesia, eu gosto da experiência de escrever poesia. Ainda tenho menos noção se tenho algum talento para isso do que para escrever fantasia, porque desses ainda nem sequer tive feedback. Se não tivesses talento, não estava. Obrigado. Pronto, eu não me vejo de todo como um autor de poesia. Eu gosto do processo de escrever um poema, dá-me alguma satisfação fazê-lo, mas não me vejo, não é aí que eu me quero focar. É uma coisa que eu posso ir fazendo esporadicamente, até porque isto é o que eu sou capaz de fazer, é onde está o meu talento, digamos assim. A poesia é onde eu mostro o autor por trás da obra. São duas coisas diferentes. A Joana disse, e é verdade, que eu tenciono escrever um romance, mas também não é um caso único, é um projeto especial, pessoal, meu. Também não é por aí. O meu caminho, se for de autor, é na fantasia, é isto que eu me sinto bem, é o que eu gosto mesmo, é isto, é onde estão os meus ídolos, é onde eu gosto destes mundos, de poder ver, seja no que eu escrevo, seja nos jogos, nos filmes, nas graphic novels. Eu gosto de conhecer mundos que não existem na realidade. Eu gosto de ver o fantástico, as criaturas fantásticas, as raças fantásticas. Eu já vivo a nossa vida real de manhã à noite todos os dias, depois quando me quero distrair, quando quero, a ver coisas que eu não conheço. É um bocado por aí. Já fugiu. Falaste que partilhaste, como a Liliana mencionou muito bem, o teu poema no Instagram, e é aí que eu e a Liliana estamos mais em casa, que são as redes. Como é que tem sido esta interação com o público? Porque agora um leitor pode chegar muito rapidamente a um autor. Como é que tem sido lidar com todo este feedback e com esta interação, digamos? Pronto, é assim, eu tenho a minha família, que eu adoro, e tenho amigos que provavelmente se conto por uma mão só, e não por culpa deles, porque eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, nem propriamente a mais agradável. Ou seja, eu acabei por viver sempre um bocado fechado dentro da minha bolha, mas eu sabia que depois disto ser real viria essa fase, porque não era novidade, isso toda a gente me dizia. O autor não é só escrever o livro, isso é só o início, depois nós temos que divulgar, que aparecer, pronto, uma série de coisas. E eu sempre, eu acho que a partir do momento que nos tornamos uma figura pública, se é que se pode chamar isso, é um privilégio que nós recebemos das pessoas, mas também temos o dever de estar minimamente disponível para as pessoas.
isto não era uma coisa que eu me sentisse muito à vontade, expor-me, o contacto permanente, e não é fácil. Eu tenho aparecido agora alguns vídeos meus em que eu dou a cara e falo para a câmara, mas ainda é uma coisa que me custa muito, não é o meu estado normal. Eu tento fazer da forma mais natural possível, porque é a única forma que eu consigo, pelo menos para já. Se já é difícil fazer sem grandes composições elaboradas, era impensável de outra forma. Mas por eu conhecer as minhas próprias limitações e por ter mais ou menos uma ideia do que é que se passava com a fantasia em Portugal, pelo menos, desde o início que eu soube que se havia alguma coisa que eu tinha que fazer, ou tentar fazer e fazê-lo minimamente bem, era estabelecer contacto com estas pessoas. E quando eu digo estas, não é só a Liliana e a Joana, os influencers, os bookstagrammers, os booktokers, porque eles são, na atualidade, eles são a ponte entre o autor e a história e o leitor. Porque muitos autores não têm livro em formato físico, só é possível encontrá-los online. As editoras fazem cada vez menos divulgação, a menos que sejam os grandes nomes estrangeiros, as grandes traduções, e são estas pessoas que fazem o nosso nome e a nossa história chegar a algum lado, e por isso eu quis sempre, desde o início, conseguir estabelecer este contacto com os influencers, que estão à volta do meio literário, e tentar mostrar-lhes a minha obra, o meu percurso, e estabelecer colaborações com eles para que o nome possa circular e para que eu possa continuar a fazer isto. Sentes que te tem ajudado a chegar a pessoas, que tens tido feedbacks? Como é que tem sido o feedback ao teu livro e dos leitores com quem tens conversado? Tem sido fantástico para mim. Para mim, de cada vez que eu nem sequer estou a olhar para números, para a dimensão de cada um, de cada vez que um de vocês fala comigo e diz que gostava de conhecer o livro e publica uma fotografia com o meu livro, faz um vídeo a falar do meu livro, para mim é uma alegria enorme, porque eu durante muito tempo da minha vida nem sequer achava que o meu livro fosse sair de uma gaveta, e agora vê-lo nas mãos de outras pessoas, vê-lo em vídeos a circular na internet, ver pessoas que eu não conheço a falar do meu livro, é surreal. E então, porque eu já estou a ver isto, vou ficar cansada de ouvir o vídeo, e vou fazer a minha última pergunta e depois passo para a Liliana. E a minha última pergunta é mesmo esta. Falaste que tens autores ali, poderás ter futuros autores ali. Qual seria o conselho que darias? Não desistam, não é fácil, mas se a pessoa gosta de escrever, se quer ser autor, e isto aplica-se a todas as áreas, não é só aos autores, mas se é isso que a pessoa gosta, e que não olhe para o lado, que avance, e o que tiver que ser será, mas aquilo que eu posso passar da minha experiência, eu até dezembro do ano passado era um funcionário de um armazém que ninguém conhecia e que nunca tinha feito nada particularmente notável na vida. E hoje estou aqui e vocês estão aí sentados a darem-me o vosso tempo, a olhar para mim, a ouvirem, e de cada vez que a minha filha pega no meu livro, ou o meu enteado partilha qualquer coisa daquilo que eu faço,
quando ele, no lançamento do livro, fez questão, tirou uma fotografia comigo, e ele é muito raro tirar fotografias, ainda menos sem ter que ser empurrado para a fotografia. São momentos que ficam comigo, e eu acredito que qualquer pessoa que ainda está na fase do eu gostava de, esses momentos vão vir e vão fazer tudo valer a pena. Muito bem. E agora, aquela última pergunta que todas as pessoas que fazem apresentações fazem e que nenhum autor gosta, que é: vende-me o teu livro. E como eu sei que nenhum autor gosta de fazer isso, eu vou tomar a liberdade de vender o teu livro e dar a minha opinião sobre o teu livro, porque eu sei que isto é uma parte que nenhum autor gosta de fazer, porque era muito giro eu agora chegar aqui e dizer assim: eu sou a melhor autora do mundo, comprei o meu livro porque o meu livro é fixe, mas ter uma pessoa que leu a dar a sua opinião é completamente diferente. Portanto, o World Unlimited é um livro que nos traz um mundo utópico, ou seja, nós estamos numa sociedade completamente perfeita, que esteve assim durante 200 anos. Nós não temos doenças, não temos miséria, não temos fome, não temos nada. E porquê? Porque enterramos lá para baixo tudo o que são problemas, ou seja, todos os rebeldes, todos os criminosos, vai tudo lá para baixo para o submundo. Temos a parte onde tudo é perfeito e a parte onde é tudo uma desgraça. E de repente a desgraça vem por lá acima e diz que isto acabou, o que me fez também perceber que isto é um livro que questiona, afinal, quem é que são os maus da fita. Ou seja, é um livro que nos faz pensar, é um livro que, além de nos levar para um mundo que é um mundo de fantasia, com personagens fantásticas, com uma árvore que dá vida a tudo, que eu adorei essa parte da conexão com a natureza e do facto de nos mostrar que o egoísmo dos humanos e a guerra humana é que começa a querer minar e destruir tudo. É um livro que nos faz pensar o que é que vale ou não vale a pena, quem é que está ou não está ao nosso lado, até que ponto é que efetivamente vale a pena destruirmos aquilo que conhecemos e aquilo que temos, e será que efetivamente há os maus e os bons? Porque se eu penso que aquilo que eu estou a fazer está correto, muito provavelmente estará errado para outra pessoa. E é um livro que nos faz ponderar. Portanto, se gostam de mergulhar num mundo imaginário para fugir da realidade, se gostam de ação constante e de criaturas fantásticas, tem aqui um autor que tenho a certeza que ainda vai desenvolver uma história que já de si é bastante agradável de ler e é muito interessante. E para o apoiar, obviamente, e para ele conseguir continuar a construir este mundo, que agora eu quero, não é? Pelo bem e pelo mal, agora eu quero saber o que é que vai acontecer. Tem aqui uma história que muito provavelmente vos vai trazer bons momentos de leitura e na qual devem arriscar. E muito obrigada por terem vindo. Olha, eu não sei se tem aí algumas vezes de marketing, mas eu acho que a Liliana precisava de um emprego novo. O que é que vocês acham? Pronto, eu faço das palavras da Liliana as minhas e agradecer-vos a vocês por estarem e ao Mário pelo convite e à Liliana por terem vindo. Obrigada, Joana. Sim, tranquilo. Gostava de agradecer àqueles senhores que estão, acho que são senhores que estão lá em cima, portanto, obrigada, Peggy. Normalmente esquecem-se de vocês, mas eu fiz questão de esquecer. Eu acho que o Marco vai dar as suas palavras finais, mas gostava então de apelar a quem ainda não adquiriu o livro para o fazer. E já sabem, os autores precisam de todo o vosso apoio. E depois de lerem, chateiam o Mário para ele escrever o próximo. Portanto, obrigada a todos. E então, Mário, o que é que queres dizer de fechar? Eu quero mais uma vez agradecer a todos a vossa presença. Eu vou embora de coração cheio, porque também, porque para mim é fantástico poder estar aqui a fazer isto, ser recebido pela Junta, pela Biblioteca de Santa Maria da Feira, ter a colaboração fantástica da Joana e da Liliana, o acompanhamento da Rosa, com a sua rubrica Culturando da Informédia, que tem acompanhado o meu percurso desde o início, e para mim é uma honra e um orgulho. Quero agradecer-vos imenso a vossa presença aqui. De seguida, quando sairmos daqui, como é habitual,
Estará lá fora uma mesa onde eu vou receber quem quiser vir à minha beira, falar um bocadinho, quem quiser adquirir o livro, tirar uma fotografia, o que as pessoas quiserem, eu estou à disposição. E depois disso, convido no bar o Mood, que também colaborou comigo nesta apresentação 2, que fica aqui na parte de trás do auditório. Quem lá for e fizer algum consumo irá receber uma rifa e será sorteado um exemplar do livro. Por isso, quem tiver mais uns momentos e queira conversar mais um bocadinho, beber qualquer coisa, convido-vos a virem ali ao Mood depois da apresentação e dos autógrafos e assim para finalizarmos a noite. Eu queria dizer alguma coisa eloquente, mas a verdade é que faltam-me as palavras para fechar isto de forma bonita. Por isso, tem sido uma jornada fantástica. Obrigado a todos por fazerem parte. Levo-os a todos no meu coração. E atenção para lágrimas de esqueci, lá está. Faz sempre alguma coisa. Já não é novidade que foi revelado no lançamento, mas aproveito para... É uma coisa que também me encheu de orgulho, foi uma surpresa, foi fantástico. De 23 a 26 de Abril eu vou estar na Comic Con com o War Unlimited, num palco enorme. Eu ainda nem sequer quero pensar nisso, mas é um orgulho enorme para mim. Como a Comic Con este ano é cá em Santa Maria da Feira e eu como autor local é uma honra enorme poder representar o concelho na Comic Con.